Boa tarde a todos, eu sou a Jerusa, sou enfermeira. Desde já agradeço a oportunidade de estar falando hoje com vocês, poder compartilhar um pouco das minhas experiências. Obrigada à Telesaúde pelo convite. O nosso tema é cuidados com o paciente queimado após alta hospitalar. Declaro que não há conflitos de interesse. Como eu falei, eu sou enfermeira, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou especialista em gestão em saúde pública, estudante no momento em estomaterapia, sou membro do Laboratório de Pesquisa, Tecnologia e Assistência de Enfermagem e Saúde a Pessoas em Doenças Crônicas, o NUCRON, da Universidade Federal de Santa Catarina, sou coordenadora do Centro de Queimados do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Ao pensar sobre a web palestra de hoje, antes de falar do cuidado após alta hospitalar, eu acho que vale a pena a gente relembrar um pouquinho sobre os processos de cicatrizações. Então, eu separei alguns temas. Então, o processo de cicatrização é um deles, a fisiopatologia da queimadura e depois sim a gente começar a conversar um pouquinho desse pós-alta hospitalar, da cicatriz hipertrófica e do queloide, a malha compressiva, as retrações cicatriciais, os cuidados com a pele após a queimadura, os aspectos psicossociais do paciente queimado, a importância da equipe multiprofissional e trabalhar também a questão da prevenção de queimadura na atenção primária. Gostaria de começar um pouquinho com vocês, relembrar um pouco sobre a queimadura. Ela é mundialmente, ela é um problema de saúde pública. As queimaduras elas apresentam um alto índice de mortalidade, em torno de 180 mil mortes por ano. No Brasil, ocorrem em torno de 1 milhão de queimaduras, sendo que 2.500 pacientes eles irão falecer direta ou indiretamente dessas lesões. Dentre esses pacientes, em torno de 35% envolvem crianças. Então, as queimaduras, elas vêm sendo um grande problema, não só quanto à gravidade de suas lesões agudas, como em relação às importantes sequelas que marcarão para sempre o paciente queimado. Então, o processo de cicatrização. O processo de cicatrização, ele é considerado muito complexo e ele vale para qualquer tipo de lesão. Alguns autores, eles consideram como 4 fases: a hemostase inflamatória, proliferativa ou granulação e remodelação. E outros consideram como 3 fases, sendo que a hemostase e a fase inflamatória estariam acontecendo juntas. O processo de cicatrização, hemostase e fase inflamatória. A hemostase seria a cascata de coagulação propriamente dita, é onde pode parar o sangramento. E a fase inflamatória, isso a gente considerando as duas acontecendo juntas, seria o processo, como eu falei para vocês, o processo de cicatrização ele é muito complexo. E nessa fase inflamatória, há a liberação dos mastócitos. Os mastócitos são responsáveis pela permeabilidade do sistema vascular, onde provoca dor, calor, rubor, bem característico da fase inflamatória. Há também a atuação das células de defesa do nosso organismo, com os neutrófilos, que irão atuar auxiliar na destruição bacteriana, e gradativamente eles irão sendo substituídos pelos macrófagos, que irão realizar a degradação dessas bactérias. A gente tem também a fase granulocítica, onde são liberados fatores de crescimento. A gente já percebe a presença dos fibroblastos que, já atuando nessa fase, irão fazer a produção dos colágenos, que é uma proteína bem importante no processo de epitelização. Essa fase, quando eu iniciei essa fala relacionada ao processo de cicatrização, a gente está falando de um processo de cicatrização normal, né? Então, os autores, dentro da normalidade do processo de cicatrização, essa fase ela costuma durar em torno de 24 a 72 horas.
A fase proliferativa. A fase proliferativa, ela é bem característica pela neoangiogênese. O que é isso? Seria o próprio tecido de granulação propriamente dito. É onde há a formação de vasos sanguíneos. E também é onde tem a grande produção e depósito do colágeno nessa fase. Costuma durar mais ou menos 5 dias. Novamente, eu repito que depende muito de cada lesão. Quantos de vocês conhecem um paciente que tem uma ferida, que tem uma úlcera, que tem 10, 15 anos essa lesão e que não chegou à fase de remodelação, não epitelizou? Então, é muito comum. Ou nessa fase de granulação também é bem importante o cuidado. É uma fase, o tecido de granulação, os enfermeiros, eu tiro por mim, assim, a gente costuma ficar muito feliz nessa fase onde o tecido está granulado, mas é um tecido que ele é extremamente friável, então tem que tomar muito cuidado com o manejo dessa lesão nessa fase. O uso da cobertura adequada para que essa lesão ela não retorne para a fase inflamatória. Então, como eu falei para vocês, vai depender muito de cada lesão, de comprometimento de infecção e para poder a epitelização acontecer. E a fase de remodelação, que seria a epitelização propriamente dita, onde esse colágeno ele já vai estar de uma maneira mais organizada, há uma mudança desse tecido para cicatricial, já há uma diminuição dessa vascularização e uma diminuição desses fibroblastos. Falando um pouquinho de queimados propriamente dito, a lesão por queimadura, esse processo de epitelização na queimadura vai depender muito da profundidade dessa lesão. O nosso objetivo não é falar agora da fase aguda do queimado, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar um pouquinho sobre as espessuras dessa queimadura. Então, ela pode ser de primeiro grau, que a queimadura é de espessura superficial, ou de segundo, que a gente considera um segundo mais superficial ou mais profundo, que seria de espessura parcial, superficial, ou uma queimadura de parcial profunda, e uma queimadura total, que seria o terceiro grau. Então, essa epitelização, essa queimadura, ela pode ser de 7, 14 ou até 21 dias. Geralmente, em 21 dias, se não epitelizou, acontece a enxertia, tá? Isso não quer dizer que a enxertia não aconteça antes, dependendo se for um grande queimado, é possível, e se essa queimadura já está definida como uma queimadura total, que é uma queimadura de terceiro grau, ela é um tecido inviável, então é necessário intervir cirurgicamente. Esse tecido ele não vai melhorar sozinho, tá? Então, só para dizer um pouquinho para vocês desse tempo. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem, né, que a gente pode estar vendo aqui dos processos. Então, o processo de inflamação, como que acontece, a proliferação, a presença importante dos fibroblastos e a fase da remodelação, que é a epitelização propriamente dita. Então, reforçando, a cicatrização ela ocorre de acordo com os agentes causadores da lesão, a quantidade de tecido perdido e o acometimento microbiológico da lesão, se ela está infectada ou não. Então, isso vai interferir diretamente na epitelização dessa lesão. A fisiopatologia da queimadura. Novamente, eu não vou, eu até convido vocês a assistirem a web palestra da enfermeira Priscila, que o tema é queimaduras, avaliação e cuidado de feridas relacionada à fase aguda, mas eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho dessa fisiopatologia, principalmente naquela terceira fase, que é a reabilitação, que é onde esse paciente vai estar lá com vocês na atenção primária. Então, a primeira fase seria a ressuscitação, que dura em torno de 48 a 72 horas, que é essa fase que é bem importante a manutenção do balanço hídrico. Essas 48 horas que esse paciente chega para nós, muitas vezes ele vem, eu estou falando da minha experiência dentro do centro de queimados de referência, né, que é o Hospital Infantil, de referência no estado. Então, o manejo dessa queimadura é super importante, as primeiras 24, 48 horas vai determinar o restante do tratamento. Então, essa lesão, se ela não for bem manejada, ela vai aprofundar e esse paciente pode piorar essa lesão por um manejo inadequado.
A fase de reparação, que seria a estabilização hemodinâmica, reabilitação física e psicológica, até a cicatrização dos ferimentos e alta hospitalar. E a terceira, que é a reabilitação, que seria a cicatrização completa dos ferimentos, a prevenção ou a minimização das limitações motoras e psicológicas. Hoje, dentro do nosso estado, como eu falei para vocês, o Centro de Queimadas Hospital Infantil é a referência em Santa Catarina para o cuidado de crianças queimadas. Nós atendemos desde a fase aguda até o retorno em ambulatórios e até retorno para cirurgias reparadoras, né, que pode acontecer ao longo, a gente acompanha essa criança até os 15 anos. Às vezes, dependendo da situação, a gente até acompanha um pouquinho mais, dependendo, a gente consegue algum tipo de autorização, mas de uma maneira geral até 15 anos, né? 14 anos e um pouquinho, ali até completar os 15. E, infelizmente, o adulto, a referência é em Lages, só que eles não têm um acompanhamento ambulatorial. Então, isso é um grande problema. Esse paciente adulto, ele vai ser referenciado para vocês. E como que será esse manejo dentro da atenção primária? Isso não quer dizer que a criança ela também não vai retornar como referência, mas todo o atendimento relacionado à malha, a cuidados, todo atendimento com enfermeiro, médicos, ela vai ter lá dentro do hospital. Tá? Acaba realmente retornando para um atendimento, a criança, no caso, a questão de fisioterapia, que a gente referencia para vocês, porque a gente não tem, infelizmente, no ambulatório, esse serviço. Então, vamos falar um pouquinho sobre cicatriz hipertrófica e queloide. A cicatriz hipertrófica e queloide, elas são cicatrizações anormais e elas podem levar à diminuição do movimento, podem limitar as atividades diárias, básicas diárias, levarem a deformidades em articulação e a parte estética também. Qual é a diferença entre elas? A cicatriz hipertrófica, ela é uma cicatriz elevada, então as duas são cicatrizações anormais. A cicatriz hipertrófica é uma cicatriz elevada, ela permanece nas bordas da cicatriz original, ela pode dar prurido, pouca dor e ela tem uma grande chance de melhora. E o queloide, ela também é uma cicatriz elevada, só que ela ultrapassa as bordas da cicatriz original, causa muito prurido, muita dor, é de difícil tratamento. E ela tem uma predisposição genética, ele é muito comum também em negros e asiáticos. A cicatriz tipo queloide, ela tem melhora, só que ela é muito comum ela retornar. Mas isso é genético, é muito comum e não se tem ainda ao certo como que isso acontece geneticamente, mas a gente percebe que pacientes que têm, pessoas da família, mãe, pai, que tem uma cicatrização tipo queloide, é muito comum também terem essa cicatriz tipo queloide. E é uma cicatriz que mesmo que faça, dependendo da situação, faça uma cirurgia plástica, por exemplo, ela pode retornar dessa cicatriz de correção, ela pode voltar a fazer um queloide naquela mesma cicatriz. Então, uma cicatrização é uma lesão bem difícil de ser tratada, mas que é possível melhorar muito. Aqui a imagem dessa criança, a gente pode ver na região de tronco, ela tem, é o mesmo paciente, ela tem tanto cicatriz hipertrófica como tem cicatriz do tipo queloide. Em tronco a gente pode perceber essa cicatriz quando ela está bem vermelhinha, quando ela está bem vermelha a gente costuma dizer que ela está em atividade, então quando essa cicatriz enquanto ela está vermelha, enquanto ela está em atividade, é possível atuar e melhorar. Essa cicatriz ela costuma ficar ativa em torno de 2 anos, então é onde a gente tem que reforçar a questão
nos cuidados e da melhora dessa cicatriz neste momento. Isso não quer dizer que essa cicatriz ela possa ficar em atividade mais tempo. Já tive casos de paciente que com cicatriz em atividade com 4 anos, após queimadura, após 4 anos, ela ainda estava com a cicatriz em atividade. Enquanto ela estiver em atividade, é possível a melhora, né? E a gente tem ali, é bem característico em região de mento, a figura ao lado, é bem característico do queloide, ela ultrapassa, ela tem esse formato arredondado, ela ultrapassa as bordas de uma lesão original. E a gente pode ver que essa criança, ela teve a questão da enxertia, então tem regiões ali de abdômen que já estão mais clarinhas, e tem regiões mais vermelhas. A malha compressiva, então enquanto essa cicatriz ela está em atividade, é muito importante o uso da malha compressiva. Que malha compressiva é essa? Qual é a função? A malha ela tem a função de compressão, ela faz uma atrofia dessa cicatriz. Ela pode, tanto no caso a gente usa como prevenção, então um paciente que ele fez enxertia, ele vai usar a malha já precocemente, a partir do momento que esteja nenhuma lesão em aberto, né? Ela já vai usar precocemente essa malha, ou também de tratamento de cicatrizes já existentes. Costuma ser difícil esse uso dessa malha no início, mas a gente precisa estimular o uso. A gente pode ver ao lado da imagem dessa criança, uma criança também bem difícil de usar a malha. Eu tive muita dificuldade ainda tenho muita dificuldade de fazer com que ela faça o uso da malha. Que vocês podem ver que ela já tem algumas retrações, que depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, retrações em região cubital, ali de cotovelo, posterior de joelho. E a malha, ela vai auxiliar muito nessa prevenção das retrações cicatriciais também desse paciente. A gente também tem o uso de um colar, que também é feito com material da malha, que é feito colar, máscaras para uso, meias, luvas. Então, todas as partes do corpo é possível fazer com esse material. Sendo que tudo isso é disponível pelo SUS. Dentro do hospital infantil, a gente tem todo o estado, a gente tem todo esse material para fornecer. Tá? E conforme essa criança ela vai crescendo, a gente vai trocando as malhas e eles vão recebendo, sem custo. Tá? Tudo fornecido pelo hospital, pelo Estado. Então, já adiantei um pouquinho sobre as retrações cicatriciais, então é importante o uso da malha. A gente não pode esquecer que a queimadura ela tem uma tendência a ser uma cicatriz mais ressecada, ela precisa ser muito bem hidratada e as retrações elas podem acontecer, né? Então, o que é essa retração cicatricial? Ela é um tecido mais tenso, ela é mais endurecida, ela pode formar os cordões fibrosos, causando contratura em segmentos corporais, causa dor, pode limitar os movimentos. E é muito importante o envolvimento da equipe multiprofissional na figura do fisioterapeuta, a estimular a hidratação dessa pele, o uso da malha. No caso de criança, a gente estimula muito a brincadeiras, por exemplo, queimaduras em pernas, a andar de bicicleta, a estimular realmente, e costuma doer muito, então a gente sabe o quanto dói, então é importante estimular a hidratação dessa pele, para daí sim iniciar os movimentos precocemente, que essa pele ela vai repuxar, mas é possível a gente tentar ao máximo para que esse paciente ele não necessite de cirurgias reparadoras, tá? Então tem o uso da malha, tem uma placa de silicone também que se utiliza embaixo da malha, que a gente pode estar utilizando, a hidratação dessa pele. E se não é possível, até dependendo realmente o tratamento cirúrgico, que é muito comum em regiões próximas de axila, região cubital próxima de cotovelo, posterior de joelho, até na região de cervical, pescoço, as retrações dos cordões
e dependendo como for, é necessário realmente essas cirurgias reparadoras. A gente costuma dizer, a cirurgia, o nome é zetaplastia, uma delas, né? Que é realmente fazer um Z para poder fazer a liberação desses cordões e poder liberar esse movimento. Os cuidados com a pele após a queimadura. Novamente, gostaria de reforçar a importância do uso da malha compressiva. Não quer dizer que todos os pacientes queimados vão necessitar de malha compressiva, tá? Então, essa malha, ela precisa ser realmente a partir do momento que tem uma cicatriz, né, que precisa utilizar. O uso do protetor solar, do bloqueador solar, evitar a exposição ao sol e, novamente, a importância da hidratação dessa pele. Pele queimada, a cicatriz ela é muito ressecada e ela precisa ser muito bem hidratada. O próprio bloqueador solar ele já faz uma hidratação também da pele, tá? Cicatriz em face, importante o uso de bonés, de chapéu, se realmente for necessário sair ao sol. Então, essa proteção para não pigmentar e piorar mais essa cicatriz. Só voltando um pouquinho, o uso da malha 24 horas por dia. Só realmente retirar para o banho, as hidratações ou o uso de algum tipo de produto, dependendo como for, tem paciente que faz uso de corticoides tópicos, de medicações mais específicas para melhorar essa cicatriz. Então, esse 24 horas por dia realmente retirar e para fazer os seus cuidados de higiene e após retornar essa malha, inclusive para dormir. Reforçando um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre essa hidratação da pele, a hidratação da pele, ela, além da aplicação de cremes, ela também tem a questão da ingestão de água, evitar, isso para todos nós, né, evitar água muito quente, mas para o paciente queimado, pela questão de ser uma pele mais seca, realmente evitar os banhos quentes e a aplicação desses cremes hidratantes. Como eu falei para vocês no início, eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a marcas, mas eu acho que pode ter uma certa curiosidade a respeito do que usar, que hidratante é esse especial que o paciente queimado precisa e necessita usar. Nós chegamos existe várias marcas no mercado de hidratantes. Um deles é o Fisiogel, só que é muito caro. A gente pensa num paciente que usa uma quantidade muito grande desse produto, né, de hidratação. E hoje o que a gente usa, isso não quer dizer que a gente não ponha disponível isso para as famílias. Eu acho que a gente precisa dizer o que tem, né, o que é possível, e ele pode comprar se achar o melhor. Mas hoje a gente costuma usar o Nivea, o creme Nivea para pele extra seca, o Nivea azul, que ele é de fácil acesso e ele tem um bom resultado. Isso a gente chegou à conclusão junto com a dermatologista que atende comigo no ambulatório. Então a gente chegou à conclusão e a gente recomenda o uso desse produto. Nós não tenho nenhum problema em relação à propaganda, mas eu acho que pode ser uma curiosidade de vocês em saber que produto é esse que se usa. A gente usa o Nivea para pele extra seca que compra no supermercado. Mas isso não quer dizer que não tem outros produtos que tem Fisiogel, mas ele custa R$100, né? Então, como usa muito, como que essa família vai manter? Muitas vezes não é possível, ou esse outro paciente adulto, como que vai manter? Dependendo da superfície corpórea queimada, você utiliza muito produto, né? Então, só para título de curiosidade e que vocês possam ter, então não é nada muito além do que a gente já não conhece, tá? A gente tem que tomar cuidado com alguns hidratantes que tenham muito perfume, então tem que evitar. Alguns sabonetes também com muito perfume, porque essa pele é muito sensível, né? Mas, de uma maneira geral, nós tratamos com esses produtos que eu acabei de mencionar para vocês. Um outro
tema que eu acredito que é muito importante, que a gente tem que falar além da cicatriz propriamente dita, são os aspectos psicossociais desse paciente queimado. O que envolve, todo mundo que envolve em relação a essa situação após a queimadura. Então, o medo, a fragilidade, esse isolamento social, a baixa estima, muitas vezes a depressão, até perder o emprego, né? Então a gente tem que repensar e a gente precisa identificar essa pessoa, quais são, até porque na minha experiência assim com criança, cada vez mais cedo as crianças com depressão, que precisam de acompanhamento além de psicológico, atendimento psiquiátrico, já tive situações de criança muito queimada, que ele realmente a face, região de pescoço muito queimado, e ele me falou que na escola ele só brincava, as crianças só aceitavam brincar com ele se ele realmente ele fosse um monstro da brincadeira. Então isso é bem complicado, era uma criança então a gente tem que ficar atento aos sinais, é uma criança que vivia escondida dentro de guarda-roupa, né? Então a gente tem que identificar isso nas escolas. Eu sei que na atenção primária, eu sei o quanto é difícil, o quanto vocês têm de trabalho, mas é importante a gente identificar precocemente, até para evitar possíveis tentativas de suicídio que podem acontecer pela questão da imagem. Tá? Eu acho que é importante a gente identificar esses pacientes precocemente. E novamente, né? Novamente, a gente em todo momento a gente precisa estar trabalhando com a importância da equipe multiprofissional. Eu sei que muitas vezes fica muito centralizada na figura do enfermeiro e do médico, mas nós precisamos trabalhar. A gente não pode esquecer que a gente tem o NASF, né? Vocês têm acesso na atenção primária ao NASF. Nesse grupo, vocês têm outros profissionais, podem ter, né, nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o educador físico, o psicólogo. Então, é importante a gente tá conversando com esses outros profissionais e realmente trabalhando a questão da equipe multiprofissional de todos os aspectos desse paciente queimado. Né? Isso não só com queimados, para todas as patologias, né? A gente precisa estar trabalhando cada vez mais juntando esses conhecimentos dos nossos colegas, a gente trabalhando cada vez mais com todos os parâmetros, né? Então, e dentro do paciente queimado é extremamente importante a figura do fisioterapeuta, de repente e é muito difícil realmente esse profissional, o fisioterapeuta, o psicólogo, dependendo da localidade, é muito difícil a gente ter, é extremamente importante. E possível, se for possível na comunidade, na atenção primária, vocês identificarem os profissionais para poder auxiliá-los no tratamento, no acompanhamento, melhor dizendo, dessa população. E a prevenção, né, gente? A prevenção sempre será o melhor a fazer. Aqui eu gostaria só da gente relembrar um pouquinho sobre a prevenção de queimaduras. A gente tem a imagem mais à direita da revista do Foguinho. A revista do Foguinho, ela foi idealizada pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, a gente tem o mês que a gente trabalha, que são, na verdade, a prevenção a gente trabalha o tempo todo, né, de queimaduras, mas o mês é o mês de junho, que a gente chama de junho laranja. Então, a Sociedade Brasileira de Queimaduras tem essa revistinha, que é o Foguinho, que vocês vão ter acesso. Na Sociedade Brasileira tem vários trabalhos relacionados, vale a pena vocês acessarem a sociedade e ver os artigos. Tem uma revistinha da Mônica de Prevenindo Queimaduras, que foi Maurício de Souza, juntamente com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, fizeram essa edição especial. E a gente trabalhar com o óbvio, né, gente? Nem tudo é óbvio, a gente sabe que ainda existem mães, cuidadores que
que ainda têm uma prática, utilizam água fervendo para poder fazer o banho da criança, vai lá, ferve a água, deixa a criança próximo, no que ela deixa a criança próxima, vai pegar água fria, a criança se queima, né? E a gente não pode esquecer que a espessura da pele da criança ela é muito mais fina, então uma queimadura que para o adulto poderia ser de espessura mais superficial, numa criança pode ser uma queimadura mesmo por líquido aquecido, ser uma queimadura mais profunda e chegar ao ponto de fazer uma enxertia mesmo, ser um grande queimado por uma situação de hábitos, de culturas que as pessoas têm. Então, como eu falei, nem tudo é óbvio, então vale a pena a gente continuar falando da proteção de cabos relacionado a panelas, o lugar de criança não é na cozinha, então eu sou completamente contra a criança estar na cozinha. A gente fez um estudo recentemente, 2015, 2016, um estudo epidemiológico das crianças internadas, o perfil dessas crianças internadas no hospital infantil. Então, 65% foram líquidos superaquecidos, menores de 5 anos, e elas estavam na cozinha e na presença de um adulto. Então, isso é muito sério. Então, criança não tem que estar na cozinha. Outra coisa que acontece muito hoje em dia é a questão de carregador de celulares, que o celular é carregado, mas o carregador continua na tomada, essa criança ela coloca na boca e faz uma queimadura, e esse choque faz uma queimadura por choque elétrico, e é uma queimadura que faz queimadura em língua, não só em língua, em lábios, e é uma queimadura extremamente difícil de ser tratada pela região de mucosa. E também cabe não só falar só de criança, mas também de adultos, identificar locais que vocês podem estar trabalhando, de indústrias. Esse adulto que vai fazer churrasco e realmente ele utiliza o álcool e acaba acontecendo explosões. Esse adulto que muitas vezes tem a prática de queimada de lixos e muitas vezes utiliza até de álcool, de gasolina, de combustível para fazer. A gente já teve também casos de uma criança que estava perto desse adulto que fez isso. Então a gente recebe de todos os lugares do estado, então dependendo do local, podem ter algumas práticas de interior que possam ter algumas práticas diferenciadas, e também identificar indústrias que possam ter algo que possa provocar queimadura e que vale a pena a gente estar trabalhando. Aqui eu queria só mostrar um pouquinho para vocês da minha experiência, como é possível a gente fazer uma campanha de prevenção. A partir do momento que a gente utiliza outros profissionais, outros colegas, lógico que enfermeira eu sei o quanto é difícil, o quanto vocês têm um trabalho, mas a prevenção sempre vai ser o melhor. Aqui foi em 2016 o trabalho de prevenção, o ambulatório. A gente fez todo um acompanhamento, um trabalho de ambulatório, a gente fez com as crianças internadas. Mais abaixo tem a minha equipe, as minhas estagiárias e a minha técnica que trabalha comigo. Ali elas estavam se preparando para passar nas unidades, para trabalhar com as famílias, com os acompanhantes e com as crianças também que não poderiam ir para, a gente chama de área de sol, que depois tem atividade, mas ao lado a importância da equipe multiprofissional. Ali nós temos as voluntárias do hospital, as pedagogas que são sempre conosco, enfermeiros, fisioterapeuta, a nutricionista, os acadêmicos, então a gente poder utilizar de todos os profissionais. Não dá para ver muito bem nessa imagem, mas a segunda figura, na parte superior, tem uma moça que ela é chamada Daiane Guedes, ela é guarda municipal e ela faz um trabalho voluntário muito interessante. Ela é atriz, então ela trabalha muito com prevenção, então a gente pode de repente identificar pessoas que já façam isso e que possam nos ajudar voluntariamente, que trabalhem. Então é possível, agora na próxima campanha de 2017, ela está aqui novamente como uma outra personagem, a super-heroína. Ao lado ela tem o Dr. Paz e Amor, que é um outro colega que é guarda municipal também, que faz um trabalho bem interessante de prevenção. A gente teve também a presença do Corpo de Bombeiros, então é possível a gente identificar outros profissionais
E daí, em 2017, a gente conseguiu sair um pouquinho além do hospital. Conseguimos fazer, a gente fez, na verdade, a semana de prevenção de queimaduras. Nós fizemos tanto no dia 6 de junho, que é o dia da campanha, né, que é o dia de prevenção de queimaduras propriamente dito. A gente fez um trabalho dentro do hospital. E também a gente conseguiu ir um pouquinho além. A gente foi numa escola estadual próxima daquela região, então a importância do trabalho dos professores, dos pedagogos, né? Aqui um pouquinho mais para vocês, a nossa Semana da Prevenção, a pedagogia sempre perto de nós e trabalhando com as crianças as questões da escola voltadas à prevenção naquela semana. Ao lado a gente fez para os outros profissionais também, apesar de o Centro Queimados ficar dentro do hospital infantil, a gente tem muitos profissionais que a gente precisa, que não sabem, são particularidades, então a gente fez ali a minha psicóloga que trabalha lá comigo, tirando as dúvidas sobre queimaduras, isso foi muito legal, a gente fez um quiz na entrada do refeitório, então todas as dúvidas dos outros profissionais, foi muito interessante. Logo abaixo vocês podem ver lá no Centro de Queimados, a gente fez uma maquiagem, no caso simulando fase da queimadura, e eu fui junto com as meninas, as minhas acadêmicas, a gente foi passando nas unidades, explicando um pouquinho sobre queimaduras, e nós explicamos o que tem de coberturas de materiais, realmente abrindo as portas da unidade do Centro de Queimados para o próprio hospital. Então, para vocês verem como a dificuldade não é só fora, dentro da própria instituição. Então, desmistificar um pouquinho essa questão da queimadura. E foi muito interessante. Até discutir as coberturas, o que se usa, o que não usa, o que tem padronizado no estado hoje, né? Aqui falar um pouquinho sobre o Centro de Queimados do Hospital Infantil. Hoje ele está em reforma, graças a Deus, então em breve teremos novidades, só que a gente tem uma notícia não muito boa, o número de leitos foram reduzidos, de 8, hoje eu tenho só apenas 5 leitos, porque a unidade foi remanejada para poder realmente acontecer para o melhor, né? Então, a primeira imagem, vocês podem ver a unidade Centro de Queimados, ao lado a banheira, que é onde é realizada a balneoterapia. Alguns curativos são feitos sem cirúrgico, outros são feitos na própria unidade. Esse paciente ele é medicado e é realizado a balneoterapia e os curativos na própria unidade. Aqui gostaria de convidá-los às leituras e vídeos complementares. No YouTube tem a equipe do Hospital de Londrina com um vídeo educativo sobre o uso da malha compressiva, é muito legal. Eu conheci recentemente essa equipe, é uma equipe maravilhosa de Londrina, na figura do Dr. Reinaldo, os fisioterapeutas, enfermeiros, é uma equipe muito, muito interessante, e nesse vídeo eles têm a questão do uso da malha. Eles fazem até eles têm uma entrevista com famílias. Como a web palestra da enfermeira Priscila, como eu falei para vocês, que fala toda da parte aguda, da avaliação da ferida na fase aguda, é bem interessante também. Para quem não assistiu essa web palestra de junho, acho que vale a pena a gente assistir para complementar, né, complementação. E o site da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Lá vocês vão encontrar diversos artigos e muito material interessante sobre a questão da queimaduras. E a gente tem também a cartilha do Ministério da Saúde a respeito das urgências e emergências da queimadura. Muito obrigada, desde já agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa tarde e fico aberta para as perguntas. Muito obrigada. A primeira é de Brusque. Eles querem saber qual é o material utilizado na malha compressiva. Qual o material da malha compressiva? Então, ela é uma malha, ela pode se considerar uma malha elástica. Até para falar um pouquinho para vocês tentarem visualizar um pouco, é bem similar, não sei se vocês conhecem aquelas malhas para meias compressivas para
para paciente vascular, eu acho que talvez isso fique mais fácil para vocês. Ela é bem similar daquelas meias compressivas e realmente ela tem a intenção de fazer uma compressão que é fazer uma atrofia dessa malhas cirúrgicas de uma maneira geral, né? Então ela tem uma espessura, existe mais de um tipo de espessura, tem dependendo da fábrica, né? A gente utiliza muito a da Compress. Novamente, gente, eu não tenho conflito nenhum de interesse em relação à marca nenhuma, mas é a que eu tenho mais experiência, uma delas é a Compress. Então, ela vai fazer a compressão, só que ela não pode lesionar a pele, então essa malha ela é feita uma medida adequada para esse paciente, ele é feito sobre medida, para realmente não lesionar essa pele. Antes desse paciente utilizar, a gente sempre pede para, a gente fala que é para alargar um pouquinho a malha, 24 horas, para de repente, para fazer o uso e assim utilizar sem machucar, tá? E agora tem uma pergunta de Vargem Bonita. Quanto tempo após a cicatrização deverá ser feito o uso da malha? Tem tempo máximo para o uso? Depois, eles dizem aí que eles têm um caso de uma criança com queloide há 3 anos. E se pode continuar a utilizar a malha nesse caso? Então, como eu falei para vocês, a cicatriz, enquanto ela estiver em atividade, eu posso até retornar um pouquinho naquele slide relacionado à cicatriz hipertrófica, que a gente tem aquela imagem. Então, lembra que eu falei para vocês, enquanto ela estiver em atividade, enquanto ela estiver... o uso da malha, a média dessa cicatriz estar em atividade é uma média de 2 anos, mas isso não quer dizer que ela não pode se estender. Então, ela só vai usar enquanto estiver em atividade. Enquanto ela estiver vermelha, que você fizer o teste, você tocar e você perceber que ela perfunde, fica... Quando você faz a digital nessa lesão, ela volta branquinha, ela está em atividade, enquanto ela está em vermelhinha. Depois que ela já retornou e já está com a coloração já da pele, ela não tem mais sentido, ela não vai fazer mais sentido, tá? Não sei como que é o caso dessa criança de vocês, mas se ela estiver em atividade, pode manter o uso até estiver em atividade. Não sei se eu respondi a pergunta. Qualquer coisa o pessoal de Vargem Bonita pode ir complementando. Isso, complementando para eu poder explicar melhor. Mas eu acredito que é isso que eles queriam saber sobre a atividade, né? Respondendo que é isso mesmo. Obrigado. É isso? Ok. Aí, Brusque. É verdade que os produtos à base de aloe vera, extraídos da babosa, são considerados excelentes cicatrizantes? Sim, são sim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que você compra, então é importante consultar um dermatologista, até para saber a questão de manipulação de produtos, né? Então, o aloe vera, com certeza, hoje em dia, ele é considerado como um grande cicatrizante. Hoje tem outros produtos chamados Regener, que que ele está sendo muito utilizado, essa experiência que eu tenho com a minha dermatologista, mas tem que tomar muito cuidado com esses produtos que você compra pronto. Acho que vale a pena consultar, se possível, um dermatologista para realmente fazer uma manipulação adequada da concentração desses produtos, né? Então a gente tem que cuidar muito. Certo. Aí Fraiburgo diz que, dá um exemplo, né? Faz 4 anos que a pessoa se queimou e ainda tem o queloide. Ele vai sumir? Então, como eu falei anteriormente, o queloide, ele é uma cicatriz bem difícil de tratar. E realmente é um queloide ou uma cicatriz hipertrófica? Vocês têm que saber bem a diferença. A cicatriz hipertrófica, que eu falei anteriormente, é uma cicatriz que ela ela é elevada nas bordas da cicatriz original, então ela é hipertrófica. A hipertrófica, ela melhora muito. Ela é possível ter uma melhora total. O queloide já é um pouco mais complicado. Como eu falei para vocês, ela tem uma predisposição genética. Então, o queloide ele pode melhorar e pode retornar e piorar novamente. Então, o queloide realmente é uma situação bem difícil de tratar, porque é uma cicatriz anormal, mas que depende da genética dessa pessoa e até de raça, como eu falei, é muito comum em negros e asiáticos. Então, se realmente é um queloide, ele é muito difícil de tratar. E dependendo da situação, até
vai fazendo outras, podem ser feitas cirurgias plásticas, por exemplo, dependendo, às vezes até um queloide em face, e dessa cicatriz da cirurgia formar um novo queloide. É muito comum porque é uma predisposição. Então, realmente, o queloide, ele melhora, pode melhorar muito, e dependendo, pode ser utilizado corticóides tópicos, coisas mais específicas. Realmente um dermatologista ele vai poder orientar melhor esse uso, além do uso de malha, se ainda tiver em atividade, o uso de uma placa de silicone costuma melhorar muito o uso da placa junto com a malha. É uma plaquinha de silicone que ela é fininha, assim, que a gente utiliza embaixo da malha, exclusivamente no local que a gente quer uma pressão maior. Geralmente em queloide a gente tem uma boa resposta, só que realmente o queloide ele é uma incógnita, ele pode melhorar e pode voltar a piorar. Obrigada. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos vocês pela presença, de estar hoje nessa web palestra, agradecer ao Telesaúde pelo convite e me colocar à disposição para as possíveis dúvidas. Eu deixo o meu e-mail, né, para vocês. E me coloca à disposição, coloca o Centro de Queimados à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. Podem nos ligar quando dúvidas relacionadas até a fase aguda, pacientes que vocês precisam encaminhar, a gente sempre se coloca à disposição, porque nós entendemos como é difícil o manejo de paciente queimado, e quantas dúvidas nós temos aí na prática. Eu tenho hoje acesso a muitos tipos de coberturas, né? E eu sei que muitas vezes vocês não vão ter, então o que é mais adequado a utilizar até esse paciente chegar até nós. Então, eu me coloco à disposição para vocês. Em breve estarei retornando, no momento eu não estou dentro do Centro de Queimados, mas em breve estarei retornando. Mas a unidade de queimados está sempre à disposição para esclarecer e para auxiliá-los no que preciso for. Obrigada.